Então, vamos lá, começar. Chegou mais a última pessoa. Chegou, pronto. Então, vamos lá. Então, no caso, a gente viu, né, nas aulas passadas, né, a gente viu as características da onda eletromagnética, com sua forma senoidal, né, a forma do campo elétrico, do campo magnético, e a gente viu o vetor de Point, né, na qual eu mencionei que a onda eletromagnética, ela transporta energia, né, e essa energia você, no caso, calcula essencialmente a densidade de energia a partir do vetor de Point, né, e que, no caso, a partir dessa intensidade, que a gente viu que era um valor instantâneo, né, dessa energia por metro quadrado, a gente definiu no caso, a intensidade de radiação, que representa o valor médio, né? Daí a gente definiu, né, o valor médio quadrático, né? Para que, no caso, a gente associa quando a gente está trabalhando com valores médios de grandezas que variam de forma harmônica ou de forma senoidal, né? E também existe... O Matheus está perguntando ali, ele perguntou, então, teremos apenas um dia de aula síncrona mesmo, que serão nas terças? Foi isso que ele perguntou lá no chat. Obrigado por avisar, porque quando eu compartilho, né, eu não vejo aqui. Sim, é aquilo que a gente tinha acertado na aula passada, que as aulas síncronas vão ser na terças e as aulas assíncronas vão ser na quinta-feira, né? Aí é aquilo que eu tinha comentado, né, na quinta-feira e no caso em dias, né, no caso posteriores, né, no caso vou gravar as aulas como fosse tópicos, né, ou seja, né, para cada assunto eu vou gravar uma aula, mesmo que eu grave vários tópicos no mesmo dia, que acho que assim facilita, no caso, o entendimento, né? E também, se porventura eu tiver algum problema que eu não puder gravar na quinta, no caso, eu vou gravando na sexta, fim de semana, até poder completar, ok? Tranquilo? Foi o Matheus que perguntou, então ele não respondeu Matheus? ainda no chat. Ele Matheus, disse você que está estava sem tranquilo? microfone aí, por isso que eu falei, na verdade. Pronto, mas então eu quero que você pergunte se Matheus está tranquilo, que eu gosto de todo mundo tranquilo. Ele respondeu que tá tranquilo, sim. Então, pô, deve ficar que está tranquilo, seja tranquilo, então é o que importa. Bom, vocês estão vendo no caso a tela do Adobe Illustrator? Sim. Beleza, então vamos Sim. lá. E sim, e qualquer coisa que vocês falarem no chat, vocês podem perguntar diretamente, porque quando eu abro esse compartilhamento, eu não vejo o chat. Então, vocês podem me interromper e perguntar, certo? Sem nenhum problema. Bom, a gente vai ver a parte associada agora sobre a pressão de radiação. Como eu tinha mencionado, né, o vetor de Point ele tá relacionado de que a onda eletromagnética ela vai transportar energia e também a onda eletromagnética ela transporta momento, né? Ou seja, se eu estou dizendo que uma determinada grandeza apresenta um determinado momento linear, né, que é o que a gente vai trabalhar aqui, eu estou dizendo que essa grandeza exerce uma determinada pressão sobre um dado objeto, né? Isso quer dizer que, bom, no caso em tese, a luz, né, ela exerce uma pressão sobre todos os objetos que estão, no caso, em contato com ela, né? Só que a gente, no caso, pressupõe que essa pressão, ela é muito pequena, porque quando você liga, no caso, uma luz, você não sente nenhuma pressão oriunda dessa luz, né? Então, no caso, essa pressão, ela no caso, pequena. Ela torna-se, digamos, apreciável, né? Por assim dizer, né? Quando você trabalha com forma de luz que tem uma intensidade de energia muito grande, como por exemplo, lasers, né? Você tem no caso, tipos
específicos de laser, né, de laser a gás, né, especificamente, que você consegue produzir esses equipamentos com tal potência, né, que você consegue fazer cortes, né, por exemplo. Então, se você consegue fazer corte, é porque você exerce uma pressão, né, tamanha que você consegue, no caso, danificar o material, você consegue cortar o material, né. No caso, você corta ele de forma precisa. E também eu tinha até comentado na aula, né, que eu mencionei sobre isso, né, de que existe, né, no caso, instrumentações ópticas que trabalham com o desenvolvimento de pinças ópticas, ou seja, né, você, no caso, no caso, você faz a configuração de fonte de luz e lentes, né, de tal forma, né, e com um determinado ajuste de no caso, focalização que você consegue fazer, que você consegue prender objetos, né. Se você pesquisar isso no YouTube, né, no caso, fica com a pinça óptica, você vai ver um exemplo clássico de que um dos meus experimentos que foi feito de que estava aprisionando um espermatozoide, né? Na qual mostra o vídeo lá, ele andando, e quando o pessoal liga, né? No caso da instrumentação, para fazer a pinça, esse espermatozoide ele fica no caso, aprisionado, né? Então, assim, se eu colocar aqui o texto aqui, rapidinho, além de energia, a onda eletromagnética também possui momento linear. Isso significa que pode, né, exercer pressão em uma superfície, que é justamente isso que eu estou chamando de pressão de radiação. Né? Então, a gente vai fazer, no caso, perdão, a gente vai fazer justamente, né, o cálculo dessa variação de momento. Que eu vou chamar essa variação de momento de ΔP. Para tal, a gente vai considerar o seguinte: a gente vai admitir, vamos admitir que um objeto seja submetido a um feixe luminoso
durante um intervalo de tempo ΔT. E que a radiação seja totalmente absorvida por um corpo e é definida por ΔU. Dessa forma, no caso, o módulo da minha variação de momento, assim é dado, ele tá relacionado com essa variação de energia dividido pela velocidade da luz. Daí, né, aquilo que eu tinha comentado, né, essa minha variação de momento, ela vai exercer uma pressão, só que essa pressão, né, ela é relativamente pequena porque ela depende do inverso da velocidade da luz, né? Isso aqui ocorre, né, quando você tem, né, essa situação que eu mencionei aqui no texto, que é uma situação na qual você tem todo o feixe luminoso absorvido pelo objeto. Então, você tem aqui uma situação de absorção total. Que no caso é que você tem a direção do momento, ela vai ter a mesma direção do feixe incidente, né? Se você tem aqui um determinado corpo, né? Se você tem aqui um determinado objeto aqui, no caso qualquer, e esse objeto tem no caso, a incidência de um determinado feixe luminoso e toda a energia desse feixe luminoso ele é absorvido pelo objeto, isso aqui vai gerar, certo? No caso, um outro vetor aqui, ΔP, que é do momento linear, e ele tem a mesma direção da direção aqui do feixe luminoso incidente. Só que também como se eu tivesse aquela situação, né, que eu tenho uma bola, né, e no caso eu jogo essa bola em uma determinada parede e toda a energia, né, dessa bola, ela vai ser, no caso, absorvido para essa parede ou para esse objeto. Pela parede não, digamos que eu tenha, digamos, um objeto, né, fofo, por assim dizer, que no caso eu jogo, no caso a bola, e toda a energia, né, dessa bola, ela vai ser, no caso, absorvida para esse objeto. Eu posso ter o caso que eu tinha mencionado antes, né, de ter, digamos, uma parede, uma bola, né, na qual se eu jogar, né, no caso a bola nessa parede, essa bola, ela retorna para mim. Nessa situação, o que é que você tem? Você teria, do ponto de vista do magnético, de que eu teria, no caso, um feixe luminoso, ele vai ser, digamos, absorvido por um objeto, e essa radiação ela pode ser totalmente refletida por esse objeto, né? E se eu tiver essa situação, né, e se essa reflexão ela for, no caso, perpendicular à incidência, né, eu vou ter que esse meu aumento ele vai ser, no caso, 2 vezes ao valor que está aqui.
Então, né, se eu colocar aqui, se eu colocando aqui esse texto, né, na, uma vez absorvida, a radiação pode ser refletida pelo objeto. Se a radiação é totalmente refletida e a incidência é perpendicular, a gente tem o seguinte: a gente tem que essa minha variação do momento vai ser duas vezes, né? Essa minha variação de energia dividido pela velocidade da luz, né? Isso aqui é aquela situação que eu tinha, no caso, comentado, né? Na qual você tem reflexão total e a incidência, ela é, no caso, perpendicular, ok? Se eu tenho uma variação de momento, né? E essa minha variação de momento exerce uma pressão sobre o meu objeto, isso no caso, implica que o meu feixe luminoso vai exercer uma força sobre esse objeto, né? Então, a gente vai também fazer o cálculo dessa força. Certo? E essa força a gente vai calcular, no caso, em função da intensidade de radiação. Então, aqui em função da aqui, em função da intensidade, certo? Então, o que é que a gente lembra da mecânica, né? Que no caso a força, ela vai ser o quê? Ela vai ser a minha variação de momento pela minha variação de tempo, né? E, e como a gente viu, né? Se a gente for considerar inicialmente o caso de que eu vou ter uma absorção total, eu posso escrever que essa minha força, ela vai ser igual à minha variação de energia dividido pela velocidade da luz dividido pela variação de tempo, né? Isso aqui é para o caso de absorção total, né? E o que é que a gente viu com relação a, no caso, intensidade de energia, né?
a unidade de intensidade é o quê? Ela vai ser, né, a minha energia por tempo, né? Dividido por área, né? Que seria o watt por metro quadrado, né? Então no caso, o watt é definido como sendo a minha, no caso, a minha potência vai ser a minha energia dividida por tempo, né? Já que é o watt por metro quadrado, então isso aqui também é dividido por área, né? Então, a minha intensidade vai ser quem? Vai ser a minha energia, ΔU, dividido pelo tempo, ΔT, dividido pela área, que eu vou chamar aqui de A. Ok? Então, a minha variação de energia vai ser quem? Vai ser a minha intensidade, variação de tempo, multiplicado pela área do meu objeto. Então, eu vou substituir essa minha variação de energia aqui, para determinar a minha força exercida pelo meu feixe luminoso em função da minha intensidade de radiação. Dessa forma, a minha força vai ser quem? Vai ser a minha intensidade, variação de tempo, área, dividido pela velocidade da luz, dividido por ΔT. Então, a minha força vai ser quem? Vai ser a minha intensidade, a área, dividido pela minha velocidade da luz, né? Que isso aqui também é assim, é um detalhe que eu tinha comentado já, né? No caso Halliday, ele é no caso trabalha muito com a determinação dos módulos, né? Então assim, né? Como a gente sabe, a minha força é uma grandeza vetorial, né? Consequentemente, o meu momento também é uma grandeza vetorial. Eu teria que, no caso, indicar formalmente uma direção de atuação, né, dessa força, desse momento, né. Só que, assim, fica, no caso, subentendido, né, na questão que no caso, comenta justamente a direção. Então, no caso, a gente está essencialmente calculando aqui, digamos, o módulo, né, dessa força, né, que, como vocês sabem, né, o módulo, né, você coloca a minha grandeza é, é, aqui no caso de barras, né, que é a mesma coisa de eu colocar ela sem nada. Então, no caso, formalmente, eu teria que colocar aqui, né, digamos, uma seta e aqui indicar uma direção. Só que, como eu tinha mencionado, o Halliday ele está preocupado mais em determinar os módulos das grandezas físicas que ele determina. Certo? Então, aqui, né, a força, né, vai ser dado em função da minha intensidade de radiação, que a gente calcula aquilo ali a partir do vetor de point, né? A partir do valor médio do vetor de point, a gente calcula a minha intensidade, né? A minha área, que é um parâmetro físico, né? Depende do meu objeto, né? E aqui é pelo inverso da velocidade da luz, né? Bom, e, né, a gente, já que a gente analisou a variação do momento, considerando aqui o caso de absorção total, então a gente pode concluir, né, que essa variação da força, considerando o caso que eu tenho reflexão total e incidência perpendicular, vai ser duas vezes o valor que eu determinei aqui, né? Então, se eu colocar aqui admitindo reflexão total e incidência perpendicular, eu tenho que essa minha força a minha força de radiação vai ser duas vezes, né? A minha intensidade, a área, dividido pela velocidade da luz.
Ok? Então, né, se eu conseguir definir quem é a minha força, eu consigo definir exatamente quem é a minha pressão de radiação, porque a gente sabe que pressão é o quê? É força dividido por área. Então, para calcular essa minha pressão, basta dividir essa minha área pela força que eu vou ter, respectivamente, essa minha pressão de radiação. Então, vou colocar aqui, finalmente. Finalmente. Eu vou definir pressão de radiação, né? Ele define por P, né? Minúsculo, por isso que ele define variação de momento por ΔP, né? Então, vou colocar aqui, né, de P o índice R, né? Que é a minha pressão de radiação. Ela vai ser quem? Ela vai ser a força dividida por área, né? Consequentemente, essa minha pressão de radiação vai ser a minha intensidade dividido pela velocidade da luz. Né? Isso aqui para o caso de absorção total. E essa minha pressão de radiação vai ser 2 vezes a minha intensidade de radiação dividida pela velocidade da luz, considerando a reflexão total. E incidência perpendicular. Ok? Aí vocês podem perguntar, né? Aí vocês podem perguntar. Você me ouvindo? Agora sim. Deu uma leve cortada. Ah, tá, porque eu apertei o botão errado. Eu pensei que eu tinha ficado mudo esse tempo todinho, ainda bem que não. Bom, aí vocês podem perguntar, né? Bom, existe o caso intermediário que você não tem absorção total e você não tem reflexão total? Tem. Só que é aquilo que eu tinha comentado, né? No caso, o princípio, né, que a gente está vendo aqui é com relação apenas à análise dos módulos dessas grandezas físicas, né? Consequentemente, a gente não está preocupado em definir, né, a direção, o sentido, por enquanto, dessas grandezas, né? Então, para você ter a situação, no caso intermediária, que você não tem nem absorção total e nem tem reflexão total, a gente precisa trabalhar no domínio vetorial e, no caso, analisar, né, a direção dos vetores nessa situação, né? Por isso que o Halliday ele só trabalha com esses dois casos, certo? Alguma pergunta com relação à pressão de radiação? Por enquanto, Tranquilo, não. né? Tranquilo, né? Bom, então bora ver uma parte mais interessante, que é a parte de polarização do feixe de luz, né? Só que assim, a polarização, ela não é apenas exclusiva ao feixe luminoso, né? Ela pode ser definida para qualquer tipo de onda eletromagnética, né? Que ela está associada diretamente a você verificar a trajetória, né, do campo elétrico, né, que é aquilo que eu tinha comentado em aulas passadas, de que quando a gente define o vetor de point, né, em geral a gente trabalha em função do campo elétrico, né, porque os equipamentos, tanto de transmissão como de recepção, eles lidam diretamente com a geração no caso, correntes e tensões elétricas, ou seja, então eles estão associados à variação da posição de carga, né?
E a gente trabalha no domínio magnético, né? Ou seja, a gente trabalha diretamente com os campos magnéticos quando você tem, no caso, situações de dispositivos que são anisotrópicos, ou seja, né? Ele tem, no caso, variações, né, de magnitude do campo magnético em função da direção de propagação dessa onda, no caso acidente, ou dependendo da polarização do equipamento, como é feito, né? Por exemplo, existe um dispositivo chamado de ressoadores magnéticos, de que, no caso, permite que a onda se propaga numa direção, no sentido contrário, ela não se propaga. E isso só ocorre porque ele tem características magnéticas específicas, né, do material que você o faz. Então, assim, a polarização, no caso, têm, no caso, noção quando você trabalha muito com antena de TV, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, né, as antenas elas são na horizontal, né? No caso, em países da Europa, em geral, elas são verticais. Então, quando você vai instalar, e também se tiver outros padrões no caso, antenas, os padrões elípticos, né? Que é o que você tem na TV a cabo, né? Você tá lá no rapaz que nunca vai estar lá, ele sempre mira, né? No caso, antena para uma antena posição que ele sabe mais ou menos onde fica a posição do satélite, né? Então, no caso, ele direciona, né, a minha antena para que ela tenha a máxima recepção da onda eletromagnética, né? Então, no caso, a polarização ela está diretamente associada a isso. Quando você trabalha com feixe luminoso, né, em geral a gente trabalha com a luz do sol, né, a luz do sol ela não é uma luz polarizada, ela é definida como sendo despolarizada ou de uma polarização, e a gente tem interesse de, no caso, controlar a intensidade da luz, né, por exemplo, que chega em nossos olhos, né, que os óculos de sol, né, para essa finalidade, né, o óculos de sol possui, no caso, um filme, no caso, polarizador, né, os mais modernos, os mais simples, é só realmente o filme preto que no caso absorve, né? Que aí, no caso, que no caso esquenta, né? No caso absorve e você tem uma menor intensidade. Mas os que são um pouco mais sofisticados, que tem, no caso, camadas polarizadoras, né? Você consegue controlar a intensidade de luz que chega nos seus olhos, por exemplo, né? Que é isso aí que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai trabalhar como é que você calcula, como é que você define a intensidade de radiação de um feixe luminoso quando ele está submetido a dispositivos polarizadores, né? Que um polarizador nada mais é do que uma camada plástica que possui cadeias longas, né? E que no processo de fabricação, essas cadeias elas são, no caso, esticadas, na qual ela só permite a passagem, né, da luz no mesmo sentido da linha dos meus da minha camada, né? No sentido, no caso perpendicular, ela não permite a passagem da luz. Então vamos lá. Vou colocar aqui, né? Polarização. A polarização, ela vai representar, ou seja, ela representa a orientação ela representa a orientação da componente de campo elétrico da onda
eletromagnética. Deixa eu dar aqui uma figurinha aqui. Que indica justamente isso que eu estou falando aqui, né? Nessa figura aqui, né? O que é que você tem, né? Você tem aqui, né? A onda eletromagnética, né? Aqui, né? Eu tenho o campo elétrico, né? Que ela está coincidindo aqui no eixo Y, né? E ela está se propagando aqui no eixo X. Então, no caso, a polarização, ela está associada diretamente à orientação que eu vou ter, né, desse plano de oscilação do campo elétrico, né? Se eu for pegar aqui esse meu espaço tridimensional, né, no caso girar para que o meu eixo X coincida com a minha linha de visão, né? O que é que eu vou observar, né? Eu vou, no caso, observar isso aqui, né? Eu vou observar aqui, né? Aqui tem o plano Z, aqui tem o eixo Z, perdão, o eixo Y, né? Aqui o eixo X, ele está saindo, né? Do papel, né? E eu vou ver o vetor de campo elétrico aqui. E eu vou ver aqui o vetor de campo elétrico aqui, né? Do eixo Y. Oscilando, né? Em torno aqui do eixo Y, né? Isso quer dizer que a minha onda eletromagnética, a minha onda eletromagnética, ela está polarizada verticalmente, né? Então, posso colocar que eu tenho uma onda, né? Polarizada. Verticalmente. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se eu for colocar aqui uma antena, né? Digamos uma antena de dipolo, né? Essa minha antena aqui, ela tem que estar ela tem que estar orientada para que os seus dipolos estejam na direção vertical para que eu tenha incidência do campo elétrico na minha antena, né? Se eu colocar ela no plano horizontal, né, eu não vou ter a recepção do meu sinal, né? Então, assim, esse tipo de polarização no caso antenas é mais conhecido em países europeus. Aqui no Brasil você tem uma polarização horizontal. Então, no caso do campo elétrico, ele aqui, né, considerando que a direção de propagação seria o eixo X, né? Aqui no Brasil, o meu campo elétrico ele teria que estar aqui se propagando, ele teria que estar oscilando, perdão, na direção Z, né? Professor, desculpa, Pois mas não? tem alguma diferença na filtragem em separar em X e separar em Y ou é só... Não, é só questão de conversão. É só conversão. Não tem por ser melhor ou pior. É porque a gente é do padrão americano, a polarização é de forma horizontal e na Europa a polarização é na forma vertical. É só isso. Ah, tá certo, obrigado. Nada? Mais alguma pergunta? Não, da minha parte não, tá tudo certinho. Beleza, então. Bom, então assim, aquilo que eu tinha comentado, né, a luz, né, no caso a luz do sol, né, ou de uma lâmpada, né, ela não é polarizada, certo? Então, quer dizer, então se eu estou dizendo que ela não é polarizada, deixa eu ver alguém falar uma coisa aqui. O seu imperial não é na Inglaterra, né? Ou não? Eu estou falando besteira. Os americanos, eles usam o sistema imperial. Tem dois países, os Estados Unidos e mais outro país aí, que ainda usam. Né?
Sim. Pronto, pois é. Eles usam um padrão. É porque no caso, em geral, nunca padrões é mais conversão econômica, né? É mais conversão econômica do que qualquer outra coisa, de modo geral. E também, assim, está associado, assim, existem várias guerras no caso padrões, né? Qual é o padrão de mídia física? Tinha, no caso, o Blu-ray e tinha, no caso, o Super DVD, e quem ganhou foi, no caso, o Blu-ray, né? Que o pessoal diz que é tecnicamente mais barato, mas no caso ganhou porque quem teve a patente foi a Sony, né? Enfim, antigamente existia um padrão de fita no caso VHS, você não era nem nascido, mas antigamente existia a fita VHS, sabe? Aí existia dois padrões, né? No caso VHS e o Super VHS, né? Que no mercado já chegou a ter algumas fitas Super VHS, só que isso era restrito a poucos tipos de videocassete, né? Aí até que não foi, aí nunca ficou padrão de, no caso, VHS tradicional, uh, que também que também seguiu o mesmo tipo de padrão, né? No caso, enfim, eu sei, essas coisas é mais por questões de você ter o domínio econômico para você definir um padrão do que você ter, digamos, uma tecnologia que seria melhor ou pior do que outra, por exemplo, sabe? Bom, voltando aqui, aquilo que eu tinha comentado, né? Deixa eu só colocar aqui. Aqui. Aquilo que eu tinha comentado por exemplo, né, as fontes de luz, de uma forma geral, elas não são polarizadas. Só para colocar aqui uma figurinha para indicar o que é uma luz não polarizada. Basicamente, deixa eu dizer um pouquinho aqui. Uma luz, ela é dita não polarizada, ou seja, uma onda magnética, de modo geral, é dito não polarizada quando o campo elétrico ele muda o seu plano de orientação em função do tempo, né? Então, quer dizer que, se vocês observarem aqui, né, você tem que o campo elétrico ele tem, no caso, componente apenas aqui no eixo Y, né? Quando ela não está polarizada, ela tem, no caso, componentes tanto no eixo Y como no eixo Z, né? Porque na direção de propagação, que é o eixo X, você não tem nem componente de campo elétrico e nem componente de campo magnético, considerando a onda eletromagnética se propagando no vácuo, né? E uma forma de você representar, né, de forma sintética, essa minha representação de onda não polarizada, você coloca, no caso desses vetores, nas componentes de Y, né, positivo e negativo, e Z no positivo e negativo, né? Isso aqui é o que a gente chama de uma forma compacta. Para você poder representar, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui, né? Então, aquilo que eu tinha comentado, né? Você pode pegar uma luz que ela não é nunca polarizada e você pode polarizar, ou seja, você pode atribuir, né,
um sentido de orientação a partir do uso de, no caso, polarizadores, né? Como eu tinha comentado, né, os filmes polarizadores, eles são, no caso, compostos de um plástico, né, que contém, no caso, cadeias longas, né, e no caso, as componentes de campo paralela a essas moléculas conseguem atravessar. As que ficam perpendicular, elas são totalmente absorvidas, né. E o nome, né, no caso, a polarização, né, ela teve a patente, né, da empresa Polaroid, né, que foi uma das primeiras empresas de máquinas fotográficas, de filmes fotográficos, né, que teve no mundo, né, junto com a Kodak, né, que não sei se vocês lembram, né, a Polaroid tinha, né, tinha o grande diferencial de você bater a foto, né, e ela já fazia impressão da foto na hora, né, que é o que a gente consegue, é aquilo que a gente chama aqui em Recife de lambe-lambe, né? Mas, enfim, vou colocar aqui, né, direção de propagação. É possível, tá sim, é possível. Transformar. A luz. Não. Polarizada. Em polarizada. A partir do uso de polarizadores. Deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Não, não coloquei. Mas deixa eu ver aqui uma figura aqui. Deixa eu ver. Acho que essa... não coloquei. Bom, aqui, por exemplo, essa figura aqui. Isso aqui, essa figura eu vou usar ela em uma questão aqui, mas só para a gente verificar aqui. É o seguinte, né? Se vocês aqui observarem, aqui eu tenho dos polarizadores, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui eu tenho essas linhas aqui, né? Que são justamente aquelas cadeias longas que eu tinha mencionado, né? E também Professor, licença. Pois não? Não está aparecendo para mim, não, a figura que você está falando. Então beleza. Então deixa eu fazer melhor. Deixa eu dar um print aqui. Screen. Opa, o Matheus acabou de mandar uma mensagem aqui, falando, só eu não consigo ver a imagem. Não, Aqui também. acho que nem consegue, né? É aquele tipo de situação, né, que ninguém tá vendo, mas ninguém tem coragem de dizer, né? Velho. Tá meio que travado a sua tela, professor, da apresentação. Não tá travado, não. Aqui. Não tá vendo aqui? Mexeu o lápis? Agora tá mexendo. Tá. Não é porque quando você usa o Meet, você só espelha uma janela, sabe? Eu botei para, no caso, espelhar essa. Eu tô só pegando a figura aqui, sabe? Só um segundo.
tem uma opção, professor, para espelhar a tela inteira. Aí, Não, eu sei, mas é no Meet. porque, no caso, às vezes é porque nunca fica aberto outros sites. Ah, sim. Aí eu prefiro, no caso, colocar apenas, no caso, uma página por vez, né, para não confundir. Às vezes, é porque até quando eu gravava aula, né, lá na Poli, eu não deixava conectado aqui na internet, né, mas enfim. Bom, pronto, tá aqui a figurinha. Deixa eu só reduzir ela aqui. Bom, aquilo que eu tinha mencionado, né? Quando você tem o filme no polarizador, né? Ele está aqui em formato cilíndrico só por questão de, no caso, acomodar, mas ele pode ser quadrado, ele pode ter qualquer tipo de formato, né? Mas se vocês observarem aqui, né? Se eu dar aqui um zoom aqui, vocês, no caso observar, vocês têm essas linhas aqui, né? Essas linhas, como eu estava falando, né? Ela no caso representa a direção de esticamento, né? Dessas cadeias longas que eu tinha no caso mencionado, né? E que você tem apenas a porção, né? Do campo elétrico que está paralelo com essas linhas que consegue atravessar, né? O que é no caso perpendicular, né, que fica perpendicular essas linhas, ela vai ser no caso absorvida pelo polarizador, né? Aí aqui você aí no caso só com essa análise você já consegue, no caso imaginar de que aqui, né? Aqui eu vou ter uma certa intensidade, né? Eu vou chamar de no caso zero, né? Só reduzir aqui. Certo? Aqui, essa minha luz vai ter uma intensidade aqui, né? E aqui, a minha intensidade resultante vai ser exatamente a metade, né? Porque você tem apenas uma componente do campo elétrico, né? Que no caso atravessa o meu polarizador, certo? E se vocês observarem aqui, né? Digamos aqui, né? Se aqui for, no caso arbitrariamente, aqui for Y, aqui for Z, certo? E aqui for X, né? A gente tem, né, que essas linhas, né, do meu polarizador coincidem, né, com o eixo de coordenada que está aqui meu campo elétrico na direção Y, né? Só que eu posso ter uma situação de que eu vou ter, né, essas minhas linhas, elas fazem um ângulo, né, θ, né, em relação a esse meu eixo aqui, né? Ou seja, a minha direção no caso, polarização, ela não vai coincidir com Y, né? Ou seja, ela vai depender desse ângulo aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu consigo controlar a intensidade de radiação girando, né, esse meu polarizador, certo? Para ficar mais claro, tem um exemplo resolvido no livro que acho que ele ilustra bem isso aí, né? Isso aqui. Ou seja, né? Eu tenho aqui essa situação que eu tenho aqui três no caso, polarizadores, né? Eu tenho aqui, né, no caso uma luz que ela não é inicialmente não polarizada. Então, se eu estou dizendo que ela é inicialmente não é polarizada, quer dizer que eu tenho um componente, né, de campo elétrico, né, na direção Y e na direção X, né, que aqui botou Y, X e no caso aqui seria Z, certo? Ou seja, ele mudou o sistema de coordenadas aqui, certo? Aí eu tenho esses três sistemas de, no caso, polarizadores, né?
na qual o primeiro polarizador ele vai ser paralelo, né, ao eixo Y, né? O segundo ele faz um ângulo de 60 graus com a primeira, com o primeiro filme, no caso polarizador aqui, no sentido anti-horário, né? E o terceiro é paralelo aqui ao eixo X, certo? Então, ele quer saber qual é a intensidade aqui do meu feixe aqui, no caso de 3, né? Bom, nesse caso, o que é que você tem, né? Se eu for considerar aqui o primeiro filtro, o que é que eu vou ter, né? Nesse caso, vai ser, no caso, exatamente aquilo que eu tinha mostrado anteriormente, né? Eu vou ter, né, já que ele está paralelo, né, ao eixo Y aqui, então quer dizer que eu vou ter aqui apenas, certo? A componente, né, de campo elétrico que está na direção Y, que vai atravessar ele, certo? Então quer dizer que a minha intensidade aqui vai ser exatamente a metade da minha intensidade inicial, certo? Isso também é chamado de regra da metade, né, como ele chama. Alguém tem alguma dúvida porque aqui vai ser a metade em relação à intensidade inicial? Não. Não. Tá claro para todo mundo que a intensidade aqui vai ser, no caso, a metade da minha intensidade inicial? Sim. Sim. Beleza. E isso ocorre por quê? Porque no caso, o eixo de polarização, ela coincide com o eixo de coordenada da minha luz não polarizada, né? Então, no caso, com relação ao primeiro filtro, né, eu vou colocar assim, neste caso, apenas a metade da intensidade atravessa o filme. Então, no caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a minha intensidade aqui, que eu chamei de I1, vai ser a metade, da minha intensidade da luz não polarizada. Como eu falei, isso aqui é chamado de regra da metade. Certo? Aqui já no segundo filtro, o que é que eu tenho? Eu tenho, certo, que esse meu plano de polarização, ou seja, essa minha orientação de polarização, ela forma um ângulo de 60 graus no sentido anti-horário em relação ao eixo Y, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu vou colocar aqui, segundo filme. Aqui no segundo filme, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter aqui, né? Aqui vai ser Y, aqui vai ser Z, certo? E aqui, né, o meu campo elétrico, né, ele vai só, a minha porção de campo elétrico que vai ser, que vai no caso atravessar, vai ser, pronto. Ou seja, o que é que eu vou ter, né? Eu tenho aqui o campo elétrico, eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, certo? E aqui eu vou
Só para voltar aqui, né? Ou seja, eu vou ter, no caso, meu campo elétrico aqui, nessa posição aqui, certo? Ou seja, a minha componente de campo elétrico que vai se propagar vai ser... A minha componente de campo elétrico que vai se propagar aqui vai ser a que está aqui, certo? Só que é o seguinte, a gente sempre analisa, né? Se eu for comparar essa minha porção... Tá feio esse campo elétrico, deixa eu apagar aqui. Se eu for comparar, certo, esse meu campo elétrico aqui com esse campo elétrico aqui, né? Ele está, no caso, no caso, inclinação de 60 graus em função ao meu eixo de coordenadas, né? Aí, no caso, qual é a sacada? A gente, o que vai passar aqui, certo? Vai ser apenas a componente que eu vou chamar de Y, né? Porque eu sempre me baseio, né? Eu sempre me baseio no eixo, né? De coordenadas aqui, né? Se eu tenho essa minha situação aqui, no caso inicial, né? De que eu tenho apenas componente de campo elétrico na direção Y, né? E se eu tenho um outro polarizador que tem um ângulo, que faz um ângulo em função desse meu eixo de coordenadas, eu considero apenas o que vai passar aqui, certo? Vai ser apenas, né? No caso, a componente que no caso coincide com esse meu eixo de coordenadas aqui. Por quê, né? Porque aqui, se eu for decompor isso aqui vai ser Y, vai ser X, né? E isso aqui não vai se propagar. Vai se propagar apenas essa minha porção aqui. Tranquilo? Ou for confuso? Tranquilo. Beleza. Então, no caso, só para frisar, né? No caso, o que é que você tem, né? Esse meu polarizador aqui, ele está com um ângulo de 60 graus. Então, no caso, a minha componente de campo elétrico, ela está nessa direção aqui, né? Fazendo um ângulo de 60 graus. Se eu for decompor, perdão, na componente X e Y aqui, né? Apenas a componente Y é que ela vai se propagar, né? Voltando aqui. Então, aqui eu teria Y, né? E aqui teria a minha componente X. Então, quer dizer que o que vai se propagar vai ser a minha componente Y, que é igual ao campo elétrico multiplicado por quem? Pelo cosseno de 60 graus, certo? Ok, só que a gente está analisando em função de, no caso, intensidade, né? Mas o que foi que a gente viu na parte lá de vetor de point, né? Que a minha intensidade depende da minha componente do campo elétrico elevado ao quadrado, né? Então, no caso, o que é que a gente viu, né? Vou dar aqui o preto. E a intensidade de uma onda eletromagnética é proporcional ao quadrado, né, do campo elétrico, né? Ou seja, a gente viu que a intensidade, né, ela vai ser quem? Ela vai ser o campo elétrico ao quadrado, né, RMS, dividido pela velocidade da luz, μ0, né? Então, né, então no caso, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha intensidade aqui, I2, tá assim daí,
que a minha intensidade aqui no caso de 2 vai ser quem? Vai ser igual à minha intensidade, I1, multiplicado pelo cosseno ao quadrado de 60 graus. Né? Já que a minha intensidade ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico, e esse meu campo elétrico ele vai depender do ângulo, né, que eu vou ter entre a minha orientação de polarização e o meu eixo de coordenada, consequentemente, a minha intensidade ela vai depender desse ângulo, desse ângulo ao quadrado. Tranquilo? Então, assim, de uma forma geral, o que é que você tem, né? Se no caso, em vez de eu ter esse meu polarizador aqui, tivesse esse aqui, né? Então, quer dizer que a minha intensidade aqui, que ia passar para cá, ia depender dessa minha intensidade multiplicada pelo cosseno desse ângulo aqui, ao quadrado. Ok? Tranquilo até aí? Sim. Beleza. E aí tem o terceiro polarizador, né? Que ele tá no caso, paralelo ao eixo X aqui, certo? Que ele está paralelo, ele tá paralelo aqui ao eixo X. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se ele está paralelo aqui ao eixo X, né? E aqui eu vou ter essa minha componente de campo que está a 60 graus aqui, certo? Isso quer dizer que eu vou ter uma componente aqui que vai depender do ângulo de, no caso, 30 graus, né? Por quê? Repetindo. Já que aqui ele está paralelo a esse eixo aqui. Esses eixos eles são, no caso, ortogonais, né? 90 graus. Eu já estou aqui na área de 60. Para fazer os 90 graus aqui, basta ele depender do ângulo de 30 graus. Então, se eu for colocar aqui, ó, terceiro filtro. O que é que eu vou ter, né? Eu vou ter aqui a direção aqui, né? Vai ser X. Aqui vai ser Y, né? O campo elétrico aqui já está aqui, ó, 60 graus. Então, no caso, o meu polarizador ele está paralelo ao eixo X, então ele vai depender, né? Ou seja, o campo elétrico aqui na direção X vai ser igual ao campo elétrico que vai estar entrando nele, cosseno de 30 graus. Então, no caso, o que é que se implica? A minha intensidade I3, que é justamente a minha intensidade aqui, que eu quero determinar, vai ser quem? Vai ser a minha intensidade 2, cosseno ao quadrado de, né? Então, no caso, finalmente, o que é que eu tenho, né? Eu tenho que a minha intensidade aqui, I3, né? Vai ser igual a I2, cosseno ao quadrado de 30. Mas quem é I2, né? I2 vai ser quem? Vai ser I1, cosseno ao quadrado de 60. E aqui cosseno ao quadrado de 30. Mas quem é I1 vai ser 1/2 da minha intensidade inicial, cosseno ao quadrado de 30. Perdão, cosseno ao quadrado de 60, só para deixar organizado, né? Cosseno ao quadrado de 60, cosseno ao quadrado de 30. E se vocês forem calcular isso aqui dá 0,0940. Ou seja, o que é que eu vou ter? Com esse meu arranjo de polarizadores, né? Apenas eu vou ter uma intensidade aqui que equivale a 9,4% da minha intensidade inicial. Certo?
Aí, no caso, de uma forma geral, o que é que você tem, né? Se você tem uma luz que ela não é, no caso, polarizada, e o seu polarizador ele coincide com um dos eixos de coordenadas, a minha intensidade vai ser sempre a metade, que é o chamado, no caso, regra da metade. Se a luz ela já é polarizada, certo? Como aqui, e você, no caso, aplica um polarizador, né? Cujo a direção de polarização ela não coincide com o eixo, certo? De coordenada, você, no caso, aplica a chamada regra do cosseno quadrado. Tranquilo? Ou seja, né, você só consegue, digamos, no caso, mudar a direção, você só consegue aplicar, né, esse meu polarizador, né, com, no caso, a minha direção, que não coincide, né, com o meu eixo de propagação, quando você já polarizou a luz, certo? Isso aí é muito comum em sistemas ópticos, né, quando você quer controlar a intensidade luminosa, né, se você faz algum experimento com uma lâmpada, por exemplo, né, em geral você, no caso, polariza, ela no caso, o eixo, e você, no caso, controla a intensidade apenas, digamos, apenas rotacionando, né, o meu polarizador. Ou seja, no caso, o que é que você tem? Você tem em sistemas que você usa lâmpadas, por exemplo, né, você faz, digamos, espectroscopia de ação em um terreno experimento que você usa uma lâmpada, né? Em geral, você usa uma lâmpada, no caso, branca, que no caso emite em vários comprimentos de onda, aí você usa um filme para você, no caso, escolher qual vai ser o comprimento que passa. Depois disso, você tem um polarizador para definir um sistema de, digamos, um eixo no caso, orientação, isso aí, no caso, em geral, é uma coisa fixa no meu equipamento, e você controla a intensidade apenas rotacionando, né, o outro polarizador. Aí você consegue controlar qual é, no caso, a intensidade de luz que você quer que atinja o seu, no caso, experimento. Isso tem várias implicações. Por exemplo, você pode estar trabalhando com uma amostra biológica, e no caso ele é mais sensível, ou você pode estar trabalhando, ou você tem um fotodetetor muito sensível, e você precisa apenas de uma pequena porção de luz para chegar nele. Então você faz essa regulagem a partir de você posicionar o meu posador a partir de um sistema de rotação, por exemplo. Tranquilo? Alguma pergunta aí? Sim. Diga. No caso, se esse primeiro filtro também fosse inclinado, valeria a regra da metade, né? Na verdade, quando você tem uma luz que ela não é polarizada, em geral você define um plano de polarização, certo? Se você quiser reduzir a intensidade, ter, no caso, o controle de redução de intensidade, aí no caso, aplica a regra do cosseno quadrado. Mas, essencialmente, você só aplica isso quando a luz já está polarizada, entendeu? Entendi. Você tem que, no caso, polarizar a luz, você, no caso, ter a possibilidade de você aplicar polarizadores, no caso, em função da regra quadrada, certo? Entendi. A gente tem que definir um eixo para... tá aí. Tá bom. Certo? Porque se você não fizer, você vai ter, no caso, porções, né? Você vai ter que decompor, no caso, as componentes que estão em X e, no caso, as componentes que estão, no caso, em Y. E isso não vai dar metade, entendeu? Tranquilo. Obrigada. Aí, nada? Mais alguma pergunta? Beleza, já que ninguém tem perguntas, então a gente vai ver a outra parte, né? A última parte que eu estava querendo ver hoje, que é a parte, no caso, reflexão e refração da luz. Certo? Deixa eu colocar aqui. E no caso, basicamente, né, que você já sabe até do segundo grau, né, que quando você tem uma luz, né, você tem no caso, feixe luminoso, né, que ele está em um determinado meio, né,
na qual esse meio ele possui as características ópticas, no caso específicas, que ela é definida pelo índice de refração, tá? Na qual você tem um meio que tem um índice de refração que vai para outro meio que tem outro índice de refração, você vai ter uma porção desse feixe luminoso que ele vai continuar se propagando, né? Só que ele vai ter um desvio, né, do seu eixo, né, de propagação, e você vai ter parte dessa luz que ela vai ser refletida, né? Que ela vai ser refletida, que isso é definido pela lei de, no caso, Snell, né? Que você tem uma dependência dos ângulos de coincidência e da transmissão, né? Em função dos seus índices de refração. Então, vou botar aqui, reflexão. Deixa eu só colocar aqui uma figura aqui. Nesse caso aqui, né, quando você trabalha com, no caso, reflexão e refração, a gente está lidando com o que a gente chama de óptica geométrica. Que esse nome óptica, né, que você pode escrever óptica, né? Eu nunca consegui achar uma explicação muito clara, mas óptica com P é quando você lida com, no caso, a luz, que ela pode ser descrita por diversas propriedades, por exemplo, pela parte geométrica, que é o que, no caso, explica, né, a reflexão, refração e a formação de, no caso, imagem, né? A gente também vai ver, né, que no caso a luz, ela tem, no caso, comportamento de onda, né, que é o que a gente está vendo aqui em ondas eletromagnéticas, né, então por isso que escreve com P, e no caso sem um P, ele está diretamente associado a lidar com a óptica geométrica, certo? Só que aí teve um novo acordo ortográfico aí, de que no caso coloca ótica de todas as formulações que você tem sem um P. Só que assim, eu só vi isso no caso, em um lugar. Em todos os outros lugares eu vejo escrever com P. Então, assim, se você achar com P ou achar sem um P, não se preocupe muito com isso não. Então, a gente está lidando essencialmente com a mesma coisa. É só essa diferenciação ortográfica que o pessoal faz, certo? Alguns falam que é diretamente da tradução do inglês, certo? Mas isso aí eu já vi algumas discussões com relação a onde você coloca o P ou não, certo? Mas, bom, quando você lida com reflexão e refração, a gente está admitindo que, no caso, a luz ela é um feixe, certo? E que ela se propaga em linha reta, né? É essa a definição que a gente tem aqui. Bom, então, eu vou colocar aqui a luz. Perdão, um feixe e se propaga em linha reta. Só reduzir aqui um pouquinho. Bom, aí no caso, o que você tem? Você tem aqui o feixe de luz, o feixe de luz incidente, né? No caso, observe que aqui está a representação que eu comentei logo na primeira aula, né, de que você tem a onda eletromagnética, ela pode ser representada por um raio, né? E pode ser representada aqui pelas suas frentes de onda, certo?
Eu tinha comentado lá na ocasião que você define que essa notação de raio é usada com ótica geométrica, né? Formação de, no caso, imagem e tudo mais. Essa parte de frente de onda, a gente vai ver quando a gente for ver, no caso de difração e interferência da luz, né? De que você faz os cálculos das grandezas que você quer calcular em função da posição dessa frente de onda aqui, certo? Então, bem, eu tenho aqui, no caso, um raio incidente, eu estou aqui no meio que é o ar, né? E esse meu feixe, ele vai se propagar em, no caso, um meio distinto, que, por exemplo, aqui no caso, a água. Aí, na região aqui litiforme, né? Que é a condição de fronteira que eu vou ter entre a água e, no caso, o ar, a gente traça um plano normal, né? Na qual a gente verifica, né? Para a gente definir quem são esses ângulos aqui, né? Que aqui é θ1, θ'1 e θ2, né? E a gente tem que, para o raio incidente, né, que forma um ângulo θ1 em relação à minha normal, né? Eu vou ter, vou ter um raio refratado, né? Que vai formar um ângulo θ2. Observe que eu tenho um deslocamento, né? Da direção de propagação aqui do meu feixe luminoso, né? Já que esse ângulo, ele aqui em tese é diferente de no θ1, e eu vou ter parte desse meu eixo, né? Ele vai ser, no caso, refletido, ou seja, ele vai cindir no ar e vai continuar se propagando no ar. Só que ele sofre esse processo de reflexão. Ok? Então, né, o que é que a gente sabe da lei de Snell, né? De que esse ângulo θ1 ele vai ser igual ao ângulo θ1', ou seja, né, que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, né? E a gente tem uma relação entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado a partir, né, da seguinte equação: N1 seno θ1 vai ser igual a N2 seno de θ2. No caso em que, né, N1 e N2, né, são os índices de refração os meios 1 e 2, né? Por exemplo, posso definir o ar como sendo meio 1, né? E a água como sendo meio 2, né? E também, como vocês sabem, né, o índice de refração do ar e do vácuo é igual a 1. Todos os índices de, no caso, refração, eles são maiores do que 1, certo? Eles são maiores do que 1. E você não tem, né, índice de refração negativo. Se eu tivesse índice de refração negativo, isso, no caso, implicaria que eu teria, né, no caso, um feixe aqui nessa direção. Isso aqui só ocorre quando o índice de refração ele é negativo, né? Isso aí, no caso, ocorre, né, quando você tem sistemas que são chamados de metamateriais, né, que são, no caso, propriedades de determinados materiais, não materiais naturais, certo? Ou seja, no caso, materiais, no caso, sintéticos, que depende de configurações, no caso, geométricas que você consegue fazer e de tipos de materiais, você consegue propiciar índice de refrações negativos, né? Na qual isso dá um maior controle de direcionalidade da luz, por assim dizer, certo? Mas aqui a gente lida sempre com índice de refrações positivos, certo? E também tem um detalhezinho aqui também, né? Só
Só, no caso, colocar aqui uma imagem. Até... Aqui. Acho que é essa aqui. Pronto. Deixa eu mandar um pouquinho aqui. Pronto, beleza. Pronto, o que é que você tem, né? Aí você tem várias combinações aqui, né? Por exemplo, você pode ter uma situação, né? No caso inicial, de que você tá no mesmo meio, né? Ou seja, você não tem meio distintos, né? Ou seja, eu tô querendo dizer aqui que N1 é igual, no caso N2, né? Nesse caso aqui você não tem uma mudança, certo? Da direção no propagação. Nesse caso aqui eu estou querendo dizer que θ1, né, vai ser igual a θ2, né? Aí no caso aqui que a situação começa a ficar um pouco mais interessante, né? Por exemplo, né, se eu tenho aqui a situação de que o índice de refração aqui do meio 2 é maior do que no caso meio 1, e eu tenho que esse meu feixe, né, que ele vai ser refratado, ele sofre um deslocamento e ele tende a se aproximar da normal, certo? Então, no caso, vai chegar, você vai ter parte refletido e você vai ter parte, né, que vai ser no caso transmitido, e quanto isso aqui for maior, né, esse meu raio, ele vai mais se aproximar aqui da normal, certo? E dependendo do material e dependendo do ângulo de nuca-incidência, eu posso ter uma situação de que eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum raio transmitido, ou seja, todo meu feixe luminoso, ele é totalmente refletido, que é a condição de, no caso, reflexão total da luz, né? Isso sempre vai ocorrer, né, de um meio na qual a minha luz incide, desse meio, ele tem esse refração maior do que o outro. A outra situação aqui é o seguinte: eu vou ter esse incidindo com a refração aqui maior do que no caso 2, né? E quando isso acontecer, o que é que eu vou ter? Eu vou ter de que esse meio raio refratado, ele tende a se afastar da normal, certo? Ele vai tender a se afastar aqui da normal. Até chegar a um ponto, né, de que no caso eu vou ter, no caso o raio totalmente, no caso refletido. Aqui no caso ao contrário, né, me confundi, perdão. Nesse caso aqui, né, em que no caso, esse índice é maior do que esse, eu, com esse raio, ele se aproximando aqui da normal, eu vou ter, no caso, uma situação, né, de ângulo e de refração, que todo o feixe vai ser transmitido. Aqui é a situação do ângulo de Brewster, e aqui é a situação do ângulo de reflexão total, certo? Tem uma animaçãozinha aqui, que eu só deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu acho essa. Deixa eu ver se essa animação está por aqui. Rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil aqui. Animação. Não, eu não estou achando ela aqui não. Bom, isso eu mostro na próxima aula, mas de qualquer forma, eu só queria hoje falando o seguinte, de que você tem, no caso, situações, né, que dependendo do material e no caso dependendo do material e do ângulo que você tem de incidência, você pode ter situações de que eu consigo em que o meu raio incidente ele seja totalmente refletido ou ele seja totalmente refratado, certo? Aí isso aí eu comento na quinta-feira, certo? Na quinta-feira, deixa eu parar aqui.
Esse é aqui. Pronto. Aí, na quinta-feira, certo? O que é que eu faço? Na quinta-feira, eu vou só finalizar essa parte dessa parte final do capítulo 33. Aí eu já começo a ver a parte de, no caso, imagens. Eu vejo a parte de, no caso, espelhos e lentes, né? Aí dá para finalizar isso na quinta-feira. E eu vou, no caso, indicar as questões lá do Halliday é só questão de orientação de, no caso, estudo. Se você quiser fazer tudo, você pode fazer, certo? Mas eu estou só, no caso, indicar as questões só para dar uma orientação melhor lá nos estudos, ok? Então, pronto. Então, no caso, essa aula aqui de PDF eu coloco ela já, lá no Classroom, né? Aí eu vou fazer um processamentozinho nesse vídeo para poder colocar lá no YouTube, tá bom? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Obrigada, Ok. professor. Tudo certo. Tá bom, então. Então, no caso, tá certo. Então, na quinta-feira eu coloco mais material, né? E a gente segue. Aí, qualquer dúvida que vocês quiserem falar, vocês podem falar pelo Classroom, pelo Ava, certo? Que aí a gente consegue fazer a interação. Tá bom, pessoal? Ok. Ok, obrigada, professor. Tá bom. Boa tarde para vocês, viu? Tranquilo, Eu professor. também. Até mais, boa tarde. Boa Até mais, tarde. pessoal. Tchau.